53 Protagonistas Capítulo 160. Autor, Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site e link na descrição. Magia da alma é um ramo que lida exclusivamente com almas. E por causa de sua natureza, não é a contramedida perfeita contra a ameaça de um demônio. No entanto, mesmo sabendo disso, Ekaterina havia feito um anúncio sobre a posição oficial da Anoteleag. Estamos pesquisando maneiras de combater a existência chamada demônio, e as coisas estão indo bem. Não foi algum tipo de movimento político ou algo que fizeram para aumentar o preço das ações da Anoteleag. Era só que estávamos cientes de que um demônio só podia aparecer quando alguém o invocava, e havia uma grande possibilidade de que o demônio atualmente possuísse alguém. Outra jogada que visava manter a criatura sob controle. Mas apesar de todos esses esforços, 3 noites depois, em São Francisco, ocorreu um evento horrível apelidado de contágio de insanidade. Do nada, em um dia mundano normal, as pessoas enlouqueceram e correram soltas. De repente, eles se mataram. E entre eles estava um caçador de rank-S. Então a cena do incidente foi muito desastrosa. É sério. Quando cheguei ao local, franzi a testa ao ver os cadáveres esfarrapados que pareciam ter sido mordidos por um cão selvagem. Eu pensei que tinha passado por muitas coisas incomuns, mas a própria cena na minha frente era realmente única de uma maneira terrível. Parece que eles não sentiram nenhuma dor nem se importaram com o próprio corpo sendo dilacerado. Parece que um demônio muito poderoso se escondeu na sociedade, disse a interface. E então, no 5º dia depois que o demônio apareceu pela primeira vez, China foi atingida pelo seu poder. Inúmeras pessoas caíram em desespero enquanto choravam e gritavam sem parar como loucas. Era comum em comparação com o contágio de insanidade vários dias antes, mas o evento foi suficiente para incutir medo no mundo sobre a existência desconhecida chamada demônio. A mídia era uma ótima saída para espalhar o medo rapidamente, e o demônio a usou muito bem. Naquela época, Ekaterina finalmente conseguiu alguns resultados de pesquisa decentes. Usando esses resultados como base, ela desenvolveu uma meditação para combater a influência da criatura. Quando ouviu que muitas pessoas estavam se machucando e morrendo, rapidamente espalhou a meditação através de seu próprio canal no YouTube. O título era Como Proteger e Controlar Suas Emoções do Poder do Demônio. O vídeo atraiu instantaneamente muito interesse das massas, mas ao mesmo tempo também recebeu muitos comentários maliciosos. A maioria dos comentários maliciosos dizia: você está tentando tirar vantagem do incidente para obter visualizações? Ou é muito decepcionante usar o demônio para chamar atenção? A mídia em massa também criticou severamente Ekaterina, e não havia nada que ela pudesse fazer. Afinal, ela de repente enviou um vídeo com a palavra-chave demônio, onde nada além de sua existência havia sido publicado. Depois de receber críticas de vários meios de comunicação, 3 dias se passaram. Outro contágio de insanidade ocorreu nos Estados Unidos, mas desta vez, as coisas foram um pouco diferentes. A maioria das pessoas reunidas no local estava infectada com a loucura, mas um caçador de ranca que estava por acaso presente no local não foi infectado. Como a única pessoa sã, ele usou seu poder, telecinese, e suprimiu um civil enlouquecido. Graças a isso, o incidente foi concluído sem grandes danos. Então, em uma entrevista, ele fez uma declaração chocante. O vídeo postado pela senhora Ekaterina da Anoteleag foi muito útil. Claro que foi. O método de meditação que Ekaterina havia postado era a única maneira de as pessoas se protegerem da loucura. Não poderia ser usado por pessoas comuns, no entanto. Mas ainda assim, como o nível do fenômeno de contágio de insanidade em si era muito baixo, quando um caçador com rank ou superior aprende a proteger sua própria alma, a taxa de contágio cai drasticamente. Assim que a entrevista foi divulgada, a Anoteleag fez um anúncio adicional. Estamos procurando o hospedeiro do demônio e quase chegamos ao cerne da questão. Claro, a declaração também era uma mentira. Eu serei honesto. Com a magia da alma que temos agora, mesmo que encontremos um demônio, será impossível reconhecê-lo imediatamente. Pode ser possível identificar uma pessoa suspeita e rastreá-la usando um feitiço especial, mas é impossível pesquisar todas as 7 bilhões de pessoas ao redor do mundo. E Ekaterina suspirou, e eu concordei com a opinião dela. Faz apenas menos de 2 semanas desde que ela começou a pesquisar a magia da alma.
Isso significa que parar um contágio de insanidade tão fraco que era apenas na melhor das hipóteses uma habilidade de rank C foi algum tipo de milagre. Todos os magos pertencentes a Notteleag, que se dizia serem os melhores gênios do mundo inteiro, foram solicitados a suspender qualquer uma de suas pesquisas e instruídos a priorizar a pesquisa de magia da alma. Se não fosse por causa deles, Ekaterina disse que as coisas seriam diferentes de um jeito ruim. O demônio. Ekaterina roeu as unhas. A ansiedade era palpável em seu rosto. No passado, quando eu ainda estava presa na Morian, vi esse livro algumas vezes. Um livro sobre demônios. O quê? Não há nada assim na biblioteca da feiticeira branca. Não deve haver nenhum contato especial entre demônio e a feiticeira. A natureza deles é muito diferente. Uma lida com a alma enquanto a outra lida com energia natural. Mesmo que se encontrem, é quase impossível que causem danos um ao outro. Era natural que não estivessem conectados. Provavelmente é porque a biblioteca pertence a uma feiticeira normal. Como você sabe, as da Terra nem sabiam sua origem, e sua magia é bem fraca. Então você está dizendo que uma feiticeira na Terra estava buscando o poder de um demônio. É só um palpite. No entanto, era um palpite muito plausível, pois para invocar um demônio, era necessário um método e um meio muito especiais ou tinha que seguir uma rota especial. Tal conhecimento era inexistente na Terra. Era natural suspeitar das feiticeiras que tinham conhecimento disso na Terra. Primeiro de tudo, após o anúncio oficial de que poderíamos descobrir o demônio, as coisas ficaram um pouco mais tranquilas. Isso significa que a outra pessoa é covarde o suficiente para cair em tal bobagem, ou pode ser que ela esteja em uma posição em que possa ser facilmente capturada, então está sendo extremamente cuidadosa. Ao verificar a opinião de Ekaterina em nossa conversa, descobri que as pessoas que postaram comentários maliciosos no vídeo se tornaram objeto de desprezo das massas em vez dela. Eles estavam com pressa para excluir seus comentários maliciosos no SNS ou no vídeo. E, inversamente, a caça ao demônio da Notteleag subiu nos rankings de busca populares da internet. Embora não seja nada além de uma mentira, pretendo torná-lo verdade. Você tem algum plano, Sr. Sildão? Atualmente não, mas pelo que sei, os demônios não aparecem com todo o seu poder em muitos mundos, ao contrário do que aconteceu na Terra. Eles tiveram que ser parados antes que seu poder se desenvolvesse completamente e se tornasse completamente igual aos humanos e começasse uma guerra. Para isso, precisamos descobrir sua origem o mais rápido possível. Enquanto estava revisando o plano na minha cabeça, meu telefone de repente tocou. Quando chequei, foi Seo Jung-yeon quem ligou. Rapidamente atendi sua ligação, e ela falou comigo imediatamente antes que eu pudesse dizer olá. Você pode vir aqui agora. Há alguém que quer conhecê-lo. Faz muito tempo. É difícil ver seu rosto. Ela me disse enquanto bagunçava seu cabelo platinado. Seu uniforme branco puro recém-projetado esvoaçava enquanto ela andava. Com uma expressão de desculpas no rosto, eu disse sem jeito para ela: a situação é um pouco, eu não posso evitar. Não será tarde demais para ver seu rosto quando tudo estiver resolvido. Obrigado. Mas por que você me ligou hoje? Há um especialista que quer te ver. Na sala, alguém estava de pé, provavelmente esperando por mim. Ele era um homem comum com aparência de alguém em meados dos anos 40, e dizia-se que era um especialista de nível máximo. Meu nome é Chang Baekju de Almun. Assim que eu vi sua autoapresentação, mal pude conter minha expressão de desmoronar. Almun. Era um nome que qualquer um que gosta de ler romances de artes marciais está familiarizado. Era uma organização que se encarregava das informações sobre Murin junto com a abertura. Choram, riem e se mexem com o ouro, e embora não tenham uma imagem muito boa, sei que eram conhecidos como um clã de espírito muito livre. Disseram-me que mesmo Seo Jung-yeon não sabia porque alguém de Almun, que já foi uma força das trevas que controlava a cidade negra e desapareceu de repente um dia, veio para a moderna Murin. Meu nome é Seudão da Notteleag. Sente-se. Ao contrário de sua origem infame, Chang Baekju teve uma primeira impressão inocente aos meus olhos. Depois de confirmar que ele estava sentado, sentei-me à sua frente enquanto Seo se sentava ao meu lado. Tentei perguntar por que ela se sentou perto de mim, mas quando inclinou a cabeça com uma expressão que dizia que não sabia de nada, eu apenas deixei passar sem dizer nada. E Seudão. Quanto você sabe sobre Murin?
Eu não estive lá pessoalmente, mas ouvi muitas histórias. Da pessoa sentada ao meu lado. Chang Baekju ponderou por um momento antes de abrir a boca. No nosso mundo, isto é, em Murin, Almen foi destruído uma vez. Sim. Eu sei pela história que ouvi que seu clã desapareceu de repente em algum momento, deixando muitas perguntas para trás. Que tipo de guerreiro Murin fez isso com seu clã? Não foi obra de um guerreiro Murin. Chang Baekju repreendeu antes de continuar sua palavra. Não poderia nem ser considerado como trabalho humano. Sua história remonta a um dia comum como qualquer outro há cerca de 7 anos, antes da expulsão do povo Murin para os dias atuais. Tudo começou com um mestre de estábulo comum. Enquanto falava, ele caiu na gargalhada e, de repente, todas as articulações de seu corpo se partiram. Era uma espécie de medo que nem mesmo Murin conseguia suportar. Então, um dos guerreiros Murin que estava tentando ajudá-lo também caiu na gargalhada antes que todas as suas articulações quebrassem. O outro guerreiro que tentou contê-lo também aconteceu a mesma coisa com eles. O fenômeno do contágio de emoções bizarras era muito parecido com o que estava acontecendo atualmente na Terra. Não teve fim. Aquilo foi transmitido a todos repetidamente até que as articulações de todos os presentes foram quebradas e eles morreram. Foi por pura sorte que consegui sobreviver. Eu tive que ir para longe naquele dia. Ele disse que quando voltou ao seu clã, a maioria dos membros de Almen já estavam enlouquecidos. O som de risadinhas ressoando de todas as direções junto com sons de juntas quebradas. Até agora, eu estava escondendo isso. Não importa o quão mal a Aliança Murin nos trate, foi tão vergonhoso para Almen ser destruído dessa maneira. Eu vim aqui hoje depois de ouvir sobre o fenômeno de contágio de insanidade que aconteceu em todo o mundo. Sem dúvida, isso é obra daquele que fez isso com o meu clã. Concluindo, o demônio que apareceu na Terra não era o demônio do mundo distante, mas de Murin. Considerando o gênero de Murin, que pode ser uma arte marcial de fusão, não foi tão estranho. Havia também demônios, súcubos, que eram aproveitados por pessoas que procuram brincar com a mente de outras pessoas. Mas seja o que for, não tinha relação com a situação atual da Terra. Seu dom pode ser uma coisa boa. Como assim? Porque agora é certo que o demônio era de outro mundo, não um demônio nativo da Terra. Agora, se você pudesse fechar a porta para essa dimensão completamente, o demônio deveria retornar ao seu mundo original sem necessidade de derrotá-lo. Isso é possível. É possível. No entanto, devemos encontrar e eliminar a causa que liga a Terra e Murin. Pensando nisso, suas palavras fazem sentido. Desde o início, a fronteira entre a Terra e Murin era muito frouxa. A tal ponto que o Dharma Supremo, que não tinha conhecimento de dimensões, podia ir e voltar livremente com apenas uma espada. E a partir de agora, pode-se dizer que nesse mesmo limite, um buraco foi feito. Então você estava dizendo que se entrarmos naquele buraco e o fecharmos, a situação atual será resolvida? Sim. Isso mesmo. Sua afirmação fez minha cabeça esfriar consideravelmente. Minha cabeça estava cheia de pensamentos complicados, pois não tinha como caçar o demônio. Viajar para outra dimensão e remover algo era muito mais simples do que esse negócio de caçar demônios. Se sim, agora o que importa é onde o portal está localizado. Mas essa é uma questão fácil de resolver, pois eu tinha alguém que podia sentir a dimensão com mais sensibilidade do que qualquer outra pessoa. Acho que encontrei uma forma. Isso é verdade? Chang Baekju se assustou enquanto Seol olhava para mim com os olhos arregalados. Depois de balançar a cabeça brevemente, de repente fiz contato visual com ela, e um pensamento me ocorreu. Se houvesse um buraco na dimensão, não seria melhor trazer um assistente? Mesmo que não seja eu, não é possível que alguém se mova entre as dimensões? Uma pessoa de baixo nível pode não ser capaz de suportar a reação de uma mudança de dimensão estável através de um buraco, mas se a pessoa for forte o suficiente para não se preocupar com isso, e se ela também estiver familiarizada com Murin, Jungyeon, qual é o problema? Esta foi uma questão muito sensível. Seo Jungyeon não tem boas lembranças de Murin, mas eu estava ciente do fato de que ela às vezes ficava acordada a noite toda chorando, lembrando da perda de seu clã. Você quer ir para Murin comigo? Com minhas palavras, as pupilas de Jungyeon tremeram violentamente. Protagonistas capítulo 161. Casa dos Goblins, nova sede da Aliança Murin.
Em uma mansão que apenas o Lord Murim poderia entrar, Seo Jung-yeon olhou fixamente para o céu escarlate acima. Acompanhando-a na mesa à sua frente estava um licor muito raro da sua terra, Cheongaju, o mesmo que desfrutou quando reinou como a líder suprema da seita Cheoma. Ela se entregava a ele quando havia um evento para comemorar, como quando um novo especialista finalmente se tornava membro da seita, quando um subordinado leal alcançava uma nova iluminação ou quando era o aniversário de alguém. Dentro da bela cerca da seita Cheoma, Cheongaju estava sempre com eles sempre que se divertiam rindo e conversando. Então, quando perdeu a seita e retornou à Terra, não bebeu mais. Ela estava com medo de que, uma vez que provasse mais uma vez, as belas lembranças daquele tempo inundariam sua mente. E se continuasse pensando naqueles dias, seu coração ficaria embotado. Levantando uma xícara de Cheongaju com a mão branca, Seo Jung-yeon podia ver o reflexo de seus olhos rosados em seu líquido branco. Aqueles olhos cor-de-rosa, que haviam se suavizado muito, já foram tingidos de mais vermelho do que qualquer outra coisa. Aqueles olhos vermelhos abriram os seus e a terra em nome da seita Cheon e colocaram o mundo sob seu domínio. Naquela época, ela não tinha nada a temer. Tinha pessoas que eram mais confiáveis do que quaisquer outras, mais fortes do que quaisquer outras e mais preciosas. Até este dia, ainda se lembrava de seus nomes e rostos vividamente. Seo Jung-yeon podia ver seu próprio sorriso refletido na superfície do licor enquanto pensava neles. Jang Seo-yong, o grande imperador do céu. Go Yeon-ak, o cavalo preto. Anduron, o guerreiro de sangue leve. Um por um, seus nomes vêm à sua mente. Ela tinha inúmeros membros da família naquela época, mas não esqueceu nenhum único. Afinal, como poderia esquecer? Até este dia, ainda não conseguiu erguer uma tumba para eles. Então, como seu monarca, embora fracassado, manteve seus nomes em seu coração. Mesmo tendo conhecido Yeou Seudão e ganhado uma nova vida, a seita Cheon ainda estava fortemente gravada em seu coração. No entanto, agora é a hora de deixar ir. Jung-yeon levantou o Cheongaju e engoliu tudo de uma vez. Era amargo, mas refrescante, assim como se lembrava. Quando pousou a xícara com um baque, seus olhos rosados se iluminaram. Ela teve a chance de voltar a Murim mais uma vez. Fez uma promessa a si mesma de que, uma vez que voltasse, faria uma tumba para todos os membros de sua família. Porque era hora de finalmente deixar ir. Antes de executar meu plano, era preciso descobrir a localização da passagem para Murim. E acabou sendo um processo muito mais simples do que eu pensava. Olha aqui. Enquanto Ekaterina apontava para o monitor, eu, Taylor, Ah Sun-yong, o rei dos espíritos e até Esmelin Shadow inclinaram nossas cabeças. Como se descobrisse que não poderia mostrar pelo pequeno monitor, e Ekaterina caiu na gargalhada e bateu na janela de seu escritório. Aí, Hugo. Então, a janela escureceu. A bela paisagem que estava lá apenas um segundo atrás foi instantaneamente substituída por um grande monitor. Pelo canto dos olhos, olhei para Asmelin Shadow. Mesmo que ele fingisse não estar surpreso, eu sabia que era o mais surpreso entre todos nós. Excelente. Depois de olhar para ele, que recuperou a compostura com uma tosse, voltei meu olhar para o monitor. Lá, um vídeo estava sendo reproduzido. Vídeo do demônio em Pretória. Correto. Se você olhar para ele, o demônio apareceu pela primeira vez exatamente no oeste de Pretória. Então, eu despachei alguns agentes e ordenei que eles procurassem seu rastro, mas a energia demoníaca foi detectada em todo o oeste. Energia demoníaca era algo que não podia ser medido de uma maneira normal, mas para Noterleag que lidava com magia da alma era possível até certo ponto. Claro, nem chega ao nível de identificar claramente um alvo específico, mas foi o suficiente, já que a própria energia mágica do demônio era enorme. Oeste, hein? A coisa mais importante aqui é que o demônio nunca mudou de direção. O que você está falando? É como eu disse, a trilha que encontramos fazia uma linha reta, ignorando todas as estradas e pontos de referência. Então, em outras palavras, o demônio caminhou em linha reta antes de finalmente chegar a Pretória. E Ekaterina abriu um mapa e ampliou, revelando a trilha. Atravessa Rustenburg e vai até a fronteira do Botsuana. Depois disso a trilha foi completamente cortada. Presumimos que só ativou seu poder no momento em que cruzou a fronteira. Primeiro, estávamos investigando a parte sul de Botsuana. No entanto,
Continuou por muito tempo a oeste da África do Sul, e no sul do Botsuana. Se fosse um local onde se pudesse criar uma passagem, seria o deserto de Kalahari? Acho que sim. Que loucura! Só a distância estimada era de mais de 400 milhas. O oeste de Pretória, para ser mais preciso. Não tenho certeza do que isso significa, mas acho que devemos ter cuidado. Pensando de maneira normal, pode ser que o demônio tenha visitado a cidade grande com os traços mais humanos e exercido seu poder. No entanto, o fato de que ele se movia em uma linha reta sem qualquer mudança de direção, mesmo que minimamente, estava realmente me incomodando. E se essa distância e direção forem as condições para a primeira manifestação do poder do demônio? De qualquer forma, tenho que ir ao deserto de Kalahari. Enquanto isso, Ekaterina, você tem que estudar a magia da alma o máximo que puder e descobrir quem o demônio possuía. Ok, Seldão. Atualmente estamos verificando todos os aeroportos ao redor do mundo para descobrir quem entrou no deserto de Kalahari. Eu balancei a cabeça em suas palavras. Não será fácil. O deserto abrange muitos países, então milhares de pessoas podem entrar no país todos os dias. A única dica que tínhamos atualmente era que o culpado é uma bruxa, e o público em geral não seria capaz nem de chegar perto do deserto de Kalahari, muito menos de masmorras. Então, se você pesquisar com base em super-humanos, a resposta certamente sairá algum dia. Então, Seldão, você vai para aquela masmorra. Digo. Morim. Eu podia ver que a expressão de Assun Yolngue ficou ligeiramente rígida quando ouviu a pergunta de Ekaterina. Até hoje, ainda havia muitos que queriam voltar para Murim. E muitas dessas pessoas estavam seguindo Banguin e até criaram uma organização chamada Oyangui. Então, eu estava pensando em usar este evento e levar todos de volta. Provavelmente, para passar pela passagem, você precisa ter pelo menos um rank SS ou superior. Qualquer coisa abaixo disso e uma chance de nunca poder voltar. Mesmo para um SS ou superior, apenas passar pela passagem custaria muito ao corpo deles. E por essa mesma razão, eu precisava de um traje de proteção para levar Seol Jungyeon com segurança. Falando em trajes de proteção, era apenas um revestido de éter que estava fortemente encantado com magia de defesa espacial. Claro, fazer roupas de proteção especiais para proteger contra a magia espacial, que não existe nos tempos modernos, só poderia ser considerado um desperdício de dinheiro, mas o capital da Noterleag agora era bastante forte e havia recebido o apoio de várias empresas para seus materiais de produção. Assim, foi possível fazê-lo quase de graça. Além disso, quem ousaria dizer alguma coisa quando ele disse que faria um traje de proteção para experimentar magia espacial? O mundo inteiro ainda ignorava os meandros da magia. Por isso é possível fazer desfalques como este foi uma sensação muito boa. Afinal, a Coreia é um país que era incrivelmente bom em peculato. Mais um laboratório da LEAG. Na enorme cavidade localizada no 7º andar do subsolo, enquanto eu observava os 2 trajes pretos que estavam quase prontos, pesquisadores em vestes brancas se aproximaram de mim e explicaram educadamente os trajes. Não conheço os detalhes, mas parece que estão prestando muita atenção à sua capacidade defensiva. Isso deve ser suficiente. Enquanto eu murmurava, a porta automática se abriu por trás e alguém entrou. Era Tailonine. Ei, eu também vou com você. Assim do nada. Ela franziu a testa como se estivesse descontente com a minha resposta. Me disseram que você vai lá com aquela garota. Por enquanto sim. Somos apenas nós dois. É por isso que estou dizendo que também vou. Quero ver o outro mundo. Também sou SS, então posso ir, não posso? Sim, mas por que quer ir? Você é alguém de Morim? Com o que acha que me pareço? Eu pareço um artista marcial. Então ela sorri e diz, bem, seria mais chato se eu fosse junto. Eu balancei a cabeça com um olhar confuso no meu rosto. Eu não acho certo, mas ao mesmo tempo acho que estava certa. Taylor era uma guerreira de combate de longa distância muito rara e tinha a capacidade de subjugar silenciosamente um grande número de pessoas mais rápido e com mais precisão do que o mesmo Jungyeon. Sua utilidade que poderia transformar a luz em várias formas definitivamente se tornaria muito útil. Se tem algo que me incomoda um pouco. Seol e Taylor vão se dar bem? Eu nunca tinha visto as duas se encontrarem, então não sei. Mas no final, também não havia razão para recusar. Afinal,
Eu tinha decidido não tentar mais resolver tudo sozinho. Ok, você pode vir. Sim. Quando vamos? Não podemos ir imediatamente. Se você também vai, devemos fazer mais roupas de proteção. Por quê? Eu vejo 2 ternos lá. São 2 ternos por pessoa. Cada vez que você passar pelo portal, seu traje provavelmente será completamente destruído. Se o traje de proteção sumir, você terá que sobreviver com sua própria força. É por isso que eu disse que apenas super-humanos com classificação SS ou superior poderiam ir. Ah! Taylor, que sempre se concentrou mais no ataque do que na defesa, tremeu com minhas palavras. Se for pela defesa, estou bem melhor nisso agora. Então estou feliz. Taylor olhou mais de perto para o traje de proteção. É todo preto, um terno apertado sem desenho ou qualquer coisa que o adorne. Já que era um traje especializado em movimento e não em durabilidade. A defesa pura em será muito baixa. De qualquer forma, eu vou também, ok? Dizendo isso, ela parecia estranhamente feliz. 3 dias depois. A notícia do mestre da Notteleag, Yous Seldon, passando por Botsuana para ir ao deserto de Kalari se espalhou pelo mundo. Era natural porque ele era o único que sabia como lidar com o demônio. Também despachou uma enorme força chamada Tailonine para as imediações da área onde a criatura apareceu pela primeira vez. Em todos os canais, você pode vê-los andando pelo aeroporto internacional Seritskama localizado em Gaborone, capital de Botsuana. Inúmeras câmeras focaram neles enquanto caminhavam orgulhosamente com óculos escuros cobrindo seus olhos. Até o presidente de Botsuana os recebeu no aeroporto para simplesmente apertar suas mãos. E Ekaterina olhou para as notícias enquanto lia lentamente o livro de magia da alma. O reino desconhecido da alma era um estudo muito difícil, mesmo na Notteleag, onde a magia, a ciência e as artes marciais eram todas dominadas. Em primeiro lugar, nem sequer estava claro se realmente existia ou não. Aqui está um breve resumo do que ela aprendeu até agora. A alma não tem forma. É correto vê-la como a essência da vida, isto é, o agregado de emoções e pensamentos. Mesmo sem o corpo, a alma ainda pode funcionar. Interferir com a alma é impossível para qualquer coisa viva pertencente ao mundo físico. No entanto, é irrelevante se o poder de a controlar está presente no corpo. Em outras palavras, não importa quanto a pesquisa continuasse aqui, não havia como caçar o demônio. O grau de confusão emocional causado pela criatura poderia ser interrompido de alguma forma. Mas ainda havia limites para isso também. Por enquanto, o problema fundamental seria resolvido por Yous Seldon. Como sempre, talvez ele iria para outro mundo que não sabe onde destruiria a essência do monstro antes de retornar à Terra. Mas antes que isso acontecesse, suprimir a atividade do demônio era tudo para ela que ficou na Terra. Se ao menos eu pudesse lançar um feitiço em qualquer suspeito. Sempre existe uma alma no corpo de uma pessoa e o feitiço que Ekaterina queria lançar era um feitiço que poderia determinar quantas almas existem na outra parte e, é claro, a maioria das pessoas obteria o resultado de que uma alma existe. Mas e se por acaso ela descobrisse uma pessoa com 2 almas? Isso significaria que a própria pessoa era o corpo possuído do demônio. Para que isso acontecesse, era preciso tornar o feitiço conhecido mundialmente. Cada uma de suas informações logo seria equiparada a dinheiro, mas Ekaterina não era um tipo de pessoa gananciosa por dinheiro. Contanto que pudesse salvar mais pessoas, ela estava disposta a espalhar todo o conhecimento. E a propósito, a Notteleag tinha um canal no YouTube que já ultrapassou dezenas de milhões de inscritos e estava a caminho de bilhões de inscritos. Pelo menos, até o Seldon voltar, vou tentar encontrar o culpado. Com esse pensamento em mente, Ekaterina voltou seu olhar para a TV e, por algum motivo, o barulho na TV diminuiu consideravelmente. Logo, Ekaterina entendeu o motivo. Ah! Enquanto assistia à TV, teve a ilusão de que o som da mulher nos calcanhares da TV podia ser ouvido até ela. A mulher que acabou de chegar ao aeroporto tinha cabelos platinados brilhantes que combinavam bem com sua roupa branca pura. A luz desaparece à medida que as pessoas parecem esquecer de pressionar o obturador da câmera. Até a locutora que narrava a notícia desde antes havia perdido as palavras. E Ekaterina engoliu a saliva com a aparência sedutora da mulher que parecia roubar sua alma. Transmitindo da TV, Seo Jung-eun caminhou com orgulho, mas graciosamente se aproximou lentamente de Yos Seldon, que estava parado. Então,
Ela olhou para Tailornine, momentaneamente atordoada, e Ekaterina mordeu os lábios. Não me diga. Para outros, pode parecer que as duas belas mulheres estavam apenas olhando nos olhos uma da outra, mas Ekaterina sabia a verdade. Elas estão indo lá só para brigar entre si. Ela não podia acreditar, mas parece que seu palpite estava certo. Protagonistas capítulo 162. Depois que o mundo passou por uma grande mudança quando a Grande Guerra terminou e os super-humanos apareceram, muitas pessoas podem pensar que um lugar como um deserto poderia ser facilmente conquistado pela humanidade. No entanto, estavam errados. Aqueles lugares que raramente eram visitados por humanos também foram transformados em um lugar muito mais hostil por algum tipo de energia misteriosa e incomum. Cada deserto na Terra tinha uma característica especial e, para o Kalari, suas características eram calor que queimava até super-humanos e areia que poderia até prender os tornozelos de super-humanos. Ambos eram traços muito aterrorizantes. Claro, os caçadores de classificação SSSSS eram exceções. Jungian e Tailornine conseguiram atravessar o deserto de Kalari sem nenhuma dificuldade. Seo até usou uma maneira muito estranha de andar. Ela apenas tocou levemente a superfície da areia antes que seus pés afundassem nela. Ambas são realmente incríveis. Ao contrário daqueles que andavam graciosamente sem sequer suar um único suor sob o sol escaldante do deserto, meus pés continuavam afundando na areia sempre que eu dava um passo à frente. Felizmente, com a ajuda do vaso de flores, o calor não me afetou tanto, mas ainda assim, a exaustão era considerável. Quando estávamos vagando sem rumo, uma enorme garra de repente surgiu debaixo da areia. Foi um ataque clássico de um monstro de rank B chamado Sandy King Crab, que sempre se escondia sob a areia para emboscar sua presa. Foi bastante problemático de um adversário. Zuoji. Seo acenou com a mão instantaneamente. A garra foi cortada em duas. Uau! Eu só podia exclamar com admiração por sua exibição. Foi realmente uma obra de arte. Não só isso, elas também cuidaram de todos os monstros que apareceram. Seo cuidou de todos que atacaram do chão, como Sandzofeu e Sandy King Crab. Enquanto Taylor cuidava dos que voavam no céu ou lançavam seus ataques à distância, como Rhaine Scavenger e Stingray. O que eu fiz enquanto elas estavam lutando? Não fiz nada e apenas caminhei. Como as duas podiam fazer tudo sozinhas, não há realmente nada que eu possa fazer. Estou sendo protegido, agora. Ei! Por que você está parado aí? Já chegamos. Hã? Ah, espere um segundo. Quando fechei os olhos e concentrei minha mente, senti o poder da interface penetrar em mim. Estamos chegando mais perto. Parece haver uma passagem por perto. O que, embora fracamente, eu também podia sentir a distorção da dimensão. Isso poderia ser porque viajei repetidamente entre dimensões. Está lá. Consigo ver. Sério? Onde? Taylor tirou um óculos de sol do bolso e os colocou. Ela poderia realmente ver melhor usando isso? Ah, eu vejo agora. Por outro lado, Seo franziu ligeiramente a testa e verificou a direção para a qual eu apontava. No lugar que estávamos olhando, havia uma única lápide preta. Claramente não combinava com o ambiente geral de seus arredores. Quanto mais nos aproximávamos, mais estranho parecia. É suspeito. Minha intuição de detetive está falando comigo. Murin está dentro dessa coisa. Você saberá quando entrar, mas primeiro. Presumivelmente, a lápide à nossa frente era uma entrada para uma masmorra deformada, e qualquer um poderia entrar nela desde que tivesse aprendido um tipo simples de desbloquear de magia, uma habilidade mágica que poderia abrir uma entrada ou uma superpotência relacionada para desbloqueá-la. Isso realmente não importava, porque o mais importante para mim foi sentir a energia da lápide e entrar. Só de ficar na frente, eu podia sentir a distorção da dimensão dentro, mas qualquer um que tivesse aberto este lugar e entrado deve ter sentido o poder do demônio. Quando a lápide negra se abriu com um guincho, o espaço que levava à masmorra tremeu. Era uma visão que podia ser vista dezenas de vezes por ano enquanto caçava, mas ainda não era familiar porque o que estava se desenrolando diante de mim era o de uma deformada. O interior era, para ser honesto, medíocre, um espaço vermelho sem fim que cobria todos os cantos do mundo. Eram penhascos íngremes e cadeias de montanhas que pareciam não permitir nenhuma intrusão humana. No entanto, nenhuma criatura viva poderia ser vista em qualquer lugar deste mundo. Se for só isso,
Era chato. Eu era alguém que havia entrado em uma masmorra cheia de névoa venenosa, ou mesmo em uma que acontecia no fundo do mar. Caminhamos por um tempo. Era apenas senso comum que a masmorra deformada funcionava de forma diferente de uma masmorra normal. Mas foi a primeira vez que entrei em uma masmorra deformada que não tinha nenhum monstro dentro dela. Depois de tanto tempo caminhando, um templo veio à nossa vista. Não tinha características ou personalidade, exceto que era maior que um normal, assim como os comumente vistos em livros. Então, de repente, a frase comumente visto em livros me incomodou. Em qualquer mundo, os demônios sempre assumem uma forma semelhante. Sério. Ao entrarmos no templo, pudemos ver uma cavidade muito grande e um altar alto de 10 andares no centro. Eu também podia sentir a distorção da dimensão ainda mais vividamente. Vamos começar agora. Depois de subir ao altar, Seo Jung-yeon e Taylor vestiram roupas de proteção. Usando ternos pretos justos e capacetes, elas pareciam motociclistas correndo pela estrada à noite. Vamos começar. Atualmente, o portal estava meio fechado e torcido, o que tornaria o corpo físico incapaz de ir e voltar. Somente a alma poderia passar. No entanto, ainda era impossível para as almas irem e virem livremente. Mas estabilizá-lo foi simples. Coloquei minha mão no altar e parte da minha força vital estava sendo consumida. Seá! De repente, um brilho dourado explodiu e uma esfera macia e gelatinosa apareceu no altar. Este é o portal para outro mundo. Taylor admirou o visual que era bem diferente do portal de uma masmorra. É a primeira vez que vejo algo assim também, mas dei de ombros como se já tivesse visto muito. Seo Jung-yeon estava respirando fundo. Ela deve estar carregando uma carga mais pesada no peito do que eu e Taylor. Mas como eu não sabia de nada, não pude consolá-la. Vamos lá. Eu agarrei suas mãos. Não importa quanta força vital foi gasta para criar o portal, se estivéssemos separados, o local e o período de tempo em que pousamos poderiam ser diferentes. Xixijik, xixijik. Eventualmente, quando colidimos com o portal, o mundo estremeceu e era impossível distinguir para que direção estávamos olhando. A frente tornou-se a parte de trás e a parte superior e inferior tornaram-se uma só, e o próprio tempo cambaleou. O vento de repente roçou minhas bochechas. Hã? Era a primeira vez que eu me movia de uma maneira tão desconhecida, então até eu estava tremendo de vertigem. Taylor e Seo? Preocupado, olhei para trás antes de olhar apressadamente em outra direção. Ambas estavam aqui e estavam admirando a mudança de cenário, mas, aqui é Murim. O lugar que chegamos era uma floresta densa com uma folhagem espessa acima. Quando Taylor se arrastou lentamente para a árvore próxima, eu aparei às pressas. Ei, o braço. Hã? Oh, sim. Quando eu disse isso, Taylor olhou para mim sem entender. Não havia nenhum indício de constrangimento em seu rosto. Parece que ela estava pedindo as roupas que eu tinha guardado no meu inventário. Com um suspiro, entreguei o manto prateado com um dragão dourado bordado, que decidi usar em Murim. E então me virei e vi que Seol também estava me olhando de longe. Por favor, o braço. Não sei por que essas mulheres eram tão insensíveis. Quero dizer, em minha parte ficar envergonhado. Eu rapidamente peguei o uniforme branco que ela usava mais cedo do meu inventário e entreguei. E então também troquei de roupa. Um terno preto enrolado em volta do meu corpo e sobre ele um casaco preto escuro que chegava aos joelhos. Gostei muito do design simples que minhas roupas oferecem. Não era muito diferente do que eu usava na realidade. Apertei o cinto e olhei para Taylor. Ei! Como você usa isso? Isso é loucura. Taylor estava silenciosamente abraçando seu uniforme e sorrindo timidamente. Ajude-me a vesti-lo. Só que desta vez está bem? Memorize o que eu te mostrar. Certo, certo. Depois de muitos suspiros, aproximei-me de Taylor. Com movimentos rápidos, coloquei seu roupão. Então, Seo veio à mente. Elas não deveriam estar se ajudando. Quando olhei para Jung-yeon com esse pensamento em mente, ela estava olhando em minha direção com olhos um tanto moderados. Qual o problema? Quando perguntei por que achava que tinha cometido um crime, Seo sorriu levemente e balançou a cabeça. Nada. Agora vamos nos mexer. Eu quero ver a aldeia. Ok, assim começou nosso passeio no mundo das artes marciais. Depois de correr vários dias por um penhasco que parece rejeitar os passos humanos e uma enorme cachoeira que parece dividir o mundo em dois,
Finalmente chegamos a uma aldeia no meio da floresta. Ei, a cultura aqui se parece muito com a da China. Agora eu entendo a razão pela qual eles foram tão inflexíveis. No entanto, eram apenas semelhantes, e se alguém tivesse visto a cultura e a história chinesas, poderia ter notado as diferenças sutis entre os dois. A propósito, o cabelo prateado não se destacaria muito. Jung tinha cabelos loiros platinados levemente misturados com a cor do pôr do sol, enquanto Taylor tinha cabelos prateados deslumbrantes e uma cor única nos olhos. Por isso, todos que passavam olhavam para nós, ou pelo menos foi o que pensei, mas quando olhei em volta, havia surpreendentemente muitas pessoas que não tinham cabelos escuros. Era fácil encontrar castanhos ou loiros, assim como olhos verdes. A cor da pele também era muito diversa. Então era fácil ver os murim de pele preta e amarela despejando álcool na taverna. Parece que a razão pela qual tanto elas receberam atenção até agora foi simplesmente porque eram bonitas demais. Vou ter que dizer para cobrirem seus rostos mais tarde. Seol, todas as pessoas de Murim se comportam assim. Depois que os terráqueos chegaram, muitas coisas mudaram. Eu não sei muito sobre isso, mas presumo que deve ter sido devido por influência. Na verdade, ouvi dizer que pessoas de todo o mundo de várias nacionalidades e raças caíram sobre Murim e os devoraram com seu poder de crescimento avassalador. A propósito, o que vamos fazer agora? Primeiro, precisamos descobrir onde está. Onde quer que o corpo do demônio esteja, deve haver uma característica. Eu também tenho que perguntar sobre isso. Olhei lentamente para ela. Além disso, temos mais uma coisa importante a fazer. Hugo. Então, primeiro, que tal irmos a uma taverna e comer alguma coisa? Taverna. Não conhece? Quando lê romances de artes marciais, eles não obtêm informações da taverna. Não é um clichê que aparece quase todas as vezes. Ouvi as palavras de Taylor e decidi que era verdade que precisávamos de um lugar para dormir esta noite. Seguindo o conselho dela, nos mudamos para a taverna próxima. A maioria também funciona como uma pousada e, claro, fornecem refeições. Quando entramos, sentei em uma das mesas vazias. Então Taylor imediatamente levantou a mão e gritou: "Com licença, por favor, dê-nos o seu menu." Cobri meu rosto por causa de seu comportamento. Eu estava realmente envergonhado. Sua doida, como no mundo eles teriam um menu aqui? Sim, estarei aí em um minuto. Hã? Uma garçonete de repente respondeu as palavras em inglês. Parece que Taylor estava brincando quando disse isso. Então, quando ouviu a resposta, deu um pulo e olhou nos meus olhos enquanto arregalava os dela. Depois de um tempo, uma garçonete realmente trouxe o menu, e nós verificamos com claro ceticismo. Sanjeouk de frango, pés de frango picante, barriga de porco, espeto de bola de queijo, espeto de ginkgo, rolinhos de barriga de aspargo, especial, macarrão udon frito, carne de porco agridoce quente, rolinhos de barriga de porco fantásticos. Espere. Porque o cardápio é assim. Onde está o pato grelhado, o macarrão somen ou álcool de folha de bambu? Macarrão somen e álcool de folha de bambu eram os itens mais básicos disponíveis em qualquer taverna no mundo das artes marciais. Não, em primeiro lugar, era correto dizer que praticamente não havia outra escolha senão esses dois alimentos. Então, a garçonete olhou para mim com olhos de pena, como se estivesse olhando para um velho antiquado. Quem no mundo vende uma coisa dessas hoje em dia? Você não está na moda. Nosso restaurante desenvolveu um prato identificando um ponto de venda que muitos Murim gostam. Na primeira página, por favor, dê uma olhada. Que tal pedir a costela Jadongseong? Eu, Seol e Taylor, abrimos a boca maravilhados com seu vocabulário fluente. Acontece que este mundo não era o mundo das artes marciais que conhecíamos. Em outras palavras, este era o mundo das novelas das artes marciais. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.